se ele inventou uma história dessa, eu acho ele tremendamente covarde, acho que ele está terceirizando a falta de capacidade que ele... Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Eu não acredito que, assim, me deixou bem chocado o fato do Gil falar isso sem uma... Cara, eu jamais ia levar um tipo de tema desse público se eu não tivesse condições de provar. As provas corretas, né? Porque se eu tô na época aqui, eu ia para cima dele. Eu ia mesmo. E eu encontrei com ele depois disso. E não sabia. Ele já tinha feito essa declaração. Entendeu? Essa declaração deve ter pelo menos uns 7, 8 anos. Essa declaração. Porque eu fiz um vídeo no meu canal lá do Botafogo, o canal do TF, pegando o mote, o Renato Gaúcho. Né? Porque o Renato Gaúcho hoje é um odiado pela torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo odeia o Renato Gaúcho. Existe um ódio. E eu conversei com vários personagens dessa época. E fazendo a pesquisa para esse vídeo que eu fiz, eu achei essa entrevista do Gil. Ele falando sobre esse caso e peguei várias pessoas que cobriam o Botafogo na época. O próprio Tino Marcos, que fez a matéria do churrasquinho e tal. E eu falei, cara, isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito grave que ele tá falando. E a pessoa, para ter bancado isso, ele tem que ter, igual você falou, tem que ter culhão. Mas então, aí eu te digo, pô, é uma acusação super grave. Por que ninguém foi lá e falou, pô, Gil, eu quero falar contigo. Que história é essa? Alguém do próprio Botafogo não se interessou por uma declaração dessa, lá, esse escândalo lá em 92? Isso é um escândalo. Isso é um escândalo, pô. 4 que o jogador vendeu em 92, pra mim é um escândalo. Então, cara, é o que eu tô falando, assim. O Gil é muito ingênuo e foi confortável para ele falar isso, porque aí ele tira o dele. Da reta. O comando dele. O comando dele. E ao mesmo tempo eu falo, pô, se ele inventou uma história dessa, eu acho ele tremendamente covarde, acho que ele está terceirizando a falta de capacidade que ele também teve naquele jogo, porque se teve falta de capacidade, teve do time inteiro, completo. Desde a diretoria, ninguém pode ficar de fora, né? E acho uma tremenda coisa. E aí depois eu te pergunto, o Gil treinou quem? Porque se você quiser ouvir a minha história, eu vou te falar tudo que eu fiz. Tudo que eu construí ao longo de uma carreira fora, internacional e sozinho. Então hoje, se eu tiver que confrontar o Gil, eu falo, pô, Gil, tu treinou aonde? Quem é você como treinador? Até os seus outros companheiros, né? Que ele fala, qual foi a escalação do primeiro jogo? Foi Ricardo Cruz, Ademilson, Márcio Santos, Valber. Sim. Dias, Pingo, Os 5 construíram carreira aqui. Então, beleza. Então, meio campo. Carlos Alberto Santos. Não precisa de falar nada. Pingo. Não precisa de falar nada. Dias. Não precisa de falar nada. E depois era Valdeir. Naquele jogo primeiro, Renato Gaúcho e Chicão. Todo mundo construiu carreira. Todo mundo teve uma carreira forte. Porra, é o que eu tô te falando. Esses 11 jogadores, que a gente acabou de falar aqui, 4 para o Gil, 4 deles se venderam na final do campeonato. Você vê, por exemplo, será que depois daquele campeonato lá do Botafogo, eu fui embora, mas os que ficaram aí, será que ninguém confrontou esses caras? Tipo, pô, você vai contratar aqui no Botafogo, pô, teve uma história lá que o cara se vendeu. Você vai levar outro cara desse? Isso no futebol nunca rolou, né? Pois é, muito doido isso, cara. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Eu acho que ele está terceirizando a culpa dele, ou ele recebeu uma... De qualquer maneira, eu acho que ele errou muito. Tá? Porque se ele recebe uma lista, primeiro tem que saber quem é que te deu essa lista. Qual é a fonte dessa lista? Pô, vai lá e fala comigo, cara. Pô, Renê, você tá sabendo que teu nome está nessa lista? Cara, ele era meu parceirão, brother. A gente se dava bem, nunca tive nada, nunca desrespeitei, nunca faltei o respeito. Pô, dei sangue pelo Botafogo. Cara, eu falo assim, meu irmão, por isso que eu digo, o que eu fiz pelo Botafogo, eu sei. Você não precisa, como torcedor, me dizer. Você pode não gostar de... Eu hoje abri um Instagram com uma mentoria, beleza? E as pessoas falam o que querem lá. Eu falo assim, olha só, você pode falar o que você quiser e você pode ter a opinião que você quiser. Mas você tem que... E você interpreta, quando eu escrevo um texto, a interpretação é tua. Claro. Mas o que eu estou escrevendo eu vou te explicar para você entender. Mas se você quiser interpretar da sua maneira, ok. Então, é mais ou menos isso. Não adianta eu explicar aqui. Não adianta eu ficar me defendendo, dizendo que não fez, que não rolou. A interpretação vai ser sempre de quem olha. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, você acha que foi? Cadê o vestígio? Cadê a lista com o nome? Cadê o cara que falou? Vamos averiguar, cara? Ninguém nunca fez isso. Não, e se você tem essa lista, isso é coisa de corrupção no futebol. Aí entrando... É gravíssimo. Você ia na CBF e tentava... Que coagiu. Coagiu e você cancelaria o primeiro jogo.
Com certeza, então é muito grave. São tantas coisas que poderiam ter sido feitas ali. Aí vem com a desculpa, aí não, prometi pra minha família. Pô, cara, isso é papo furado, né, meu irmão? Eu não vou sentar aqui pra ficar te falando coisas que não são verdade ou coisas que eu não posso provar. Tudo que eu falar aqui de construção de carreira, de clubes que eu ajudei a montar, você pode ir lá buscar, se você pesquisar. Inclusive, eu estou trazendo depoimentos dessas pessoas que viveram comigo, que têm gratidão por mim, que aprenderam muitas coisas comigo. Por quê? Para solidificar o meu nome aqui. Claro. Né? Porque eu estou começando a me defender quantos anos depois? 22 anos depois. 32 anos depois. Estou começando a me defender.